Jeremias 44, a partir do 15. Eu vou trazer aqui um título assim, que às vezes pessoas desobedientes estão prosperando financeiramente, porque depois eu vou explicar o contexto disso aqui tudo e falar sobre Abacuque também. Abacuque viveu nesta época aqui do cativeiro. As pessoas têm a mania de pensar que todas as pessoas que estão prosperando financeiramente, ou que estão com a vida boa que eles falam aí, é porque estão em obediência a Deus, é porque Deus está com eles. Mas isso não é verdade. Eles aqui disseram claramente para Jeremias: enquanto nós queimávamos, as nossas mulheres, queimávamos incenso e ofereciam libações, ofertas de líquidos à Rainha dos Céus, nós éramos prósperos. Não faltava nada para nós. Observe só. Mas depois que paramos, então fomos consumidos pela fome e pela espada. A Rainha dos Céus era uma entidade babilônica que se chamava deusa da fertilidade. Israel, que era para adorar o único Deus, agora estava adorando deuses falsos. E começaram a ter prosperidade através disto. E aí eles chegaram a dizer para Jeremias assim: ó, nós não vamos obedecer a palavra que o Senhor falou por tua boca. Nós vamos obedecer a nossa própria palavra. Porque obedecer o conselho do Senhor, a palavra do Senhor, é para poucos. Mas obedecer palavras de homens, o que homens ensinam, aí é multidão, porque é vida fácil, porque é vida tranquila. Mas um profeta como Jeremias vem dizer a verdade para o povo. Porque um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador, ele tem só um compromisso. O compromisso dele é com a verdade. Não importa se vai ferir A, se vai ferir B, se vai acontecer isso com ele. O que vai acontecer, não importa. Jogaram Jeremias dentro de um poço cheio de lama. Estava lá atolado no poço. Por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele não fazia corpo mole. Porque ele não vinha pregar palavras bonitas. Ele recebia do Senhor e transmitia para o povo aquilo que o Senhor dizia. Isto é um verdadeiro profeta, é isto que ele faz. Então eles disseram que não faltaram de ter prosperidade aqui, ó. Andávamos alegres e não víamos mal algum. Nós tínhamos fartura de pão quando queimava incenso a Rainha dos Céus. Mas depois tivemos falta e fomos consumidos pela espada e pela fome. Olha só, é assim, ó. A obediência traz prosperidade, mas as pessoas pensam que a prosperidade só é de riqueza e de dinheiro. Não. A maior prosperidade para um cristão é uma vida equilibrada, uma vida de fé. Essa é a grande prosperidade. A desobediência traz também prosperidade de riqueza, traz prosperidade de riqueza e isso tudo. Mas no final, o fim vai ser trágico, porque o Senhor vai se enjoar de tanta desobediência. E vai vir o acerto de contas. Por isso que Jeremias disse para ele: de maneira que o Senhor não podia mais tempo sofrer maldades das vossas ações e as abominações que cometeste. Por isso se tornou a vossa terra em desolação. As pessoas vão assim, ó, desobedecendo, e a vida boa, porque a vida das pessoas aí está tranquila. E muita gente acha que tem Deus, que Deus está em tudo que eles estão fazendo, porque estão tendo prosperidade
na vida financeira e em vários aspectos da vida, pensa que Deus está no meio deles, mas não está. Então é o maior engano que já existiu. Aí, chega um momento que as pessoas vão andar tanto em desobediência que Deus vai se enojar. E vai vir um acerto. O obediente, se ele estiver na sarjeta, o final dele é feliz. O desobediente, se ele estiver na prosperidade maravilhosa, o final dele é infeliz. Está entendendo? Então é melhor ser obediente, estar na sarjeta, estar sofrendo, isso e aquilo, porque o final vai ser feliz. O que vale é o final das coisas. Não é o começo, não é o meio, mas o final. Então eu prefiro ser obediente a Deus, mesmo vivendo no sofrimento, na sarjeta, mas eu sei que meu final vai ser feliz. O irmão Breno ensinou assim, que o jovem rico, ele era um homem próspero. Ele era um homem que honrava pai e mãe, que fazia as coisas corretas conforme a lei. Mas ele sentia que faltava algo nele, que era a vida eterna. Todo ser humano sabe que existe, que falta algo nele. Todo ser humano que existe na face da terra, ele sabe que falta algo nele. Mas ele tenta preencher com as coisas do mundo. Ele tenta preencher com as coisas dessa terra. Mas ele sabe lá no fundo do seu coração que falta. O jovem rico, ele faltava algo nele. Então ele foi atrás de Jesus para poder ver se adquiria aquilo. Ou seja, mas ele queria adquirir da maneira dele. Não da forma que Jesus oferecia. Muita gente quer a salvação da maneira deles. Não quer da forma que Jesus oferece, não. A forma que a palavra oferece. Obediência, renúncia, vida com Deus. As pessoas não querem. Agora, a maneira que deles, aí as pessoas querem. Então, existem muitas igrejas no mundo para isso. Porque conforme a forma é o bolo. Porque tem pessoas que querem ser assim, outros querem ser assim. Então tem igreja para todo gosto. Mas os filhos de Deus só têm um gosto. O gosto deles sabe o que é? A palavra. Os filhos de Deus ficam com a palavra. Não importa o que vai acontecer. Os filhos de Deus ficarão com a palavra. Aí ele foi lá e disse, que hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas ele já fazia muita coisa boa, aquele homem. Mas queria mais fazer algo bom para herdar a vida eterna. Jesus diz, bom porque tu pergunta por aquilo que é bom. Bom só tem um que é Deus. Se queres ser perfeito, vai. Se desfaz de tudo que tem, tira isso do teu coração, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. Depois vem e me segue. Jesus disse, olha, você terá um tesouro no céu. Vai adquirir um tesouro também, mas um tesouro no céu. Porque tesouro na terra você já tem demais. Mas aí o que ele fez? Ele saiu dali e não quis. Você acha que a vida dele ficou ruim financeiramente? A vida dele prosperou mais ainda. O irmão Breno disse que ele cresceu mais ainda. Existem 3 fases do jovem rico. A primeira, ele procura Jesus para encontrar o preenchimento da sua alma. Ele não quer, vai embora. A segunda fase, ele se torna mais próspero, mais rico, mais poderoso e mais famoso. Está pensando que a vida dele ficou ruim porque ele recusou o que Jesus ofereceu? Não. Não ficou. Agora vamos ver o fim. No terceiro estágio, está naquela parábola onde diz assim, o campo dele produziu muito. E ele diz, eu tenho com abundância. Alma, regala-te. Opa, come e bebe porque tens para muito tempo. Aí veio a voz que disse assim, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será?
Ele queria saciar a alma com coisas da terra, com muitas coisas que ele tinha. Não, a alma só é saciada por Jesus. Deveria saciar a alma quando foi atrás de Jesus, e Jesus disse o que deveria fazer. Aí ele saciaria sua alma. Mas ele depois prosperou tanto quando recusou Cristo, agora tinha em abundância. Morreu. Aí diz que a parábola do jovem, de Lázaro e o rico, aquele rico era ele, que estava agonizante no inferno. Não tinha mais nenhum pinguinho de água tinha lá para botar na boca dele. Aí o William Branham disse, olha, enquanto ele estava no inferno, o velório dele estava sendo luxuoso na terra, porque ele era um homem rico. Um velório luxuoso, uma sepultura luxuosa, mas a alma agonizante no inferno. De que interessa isto? O velório mais luxuoso que existiu foi aquele, naquela época. Muitos famosos vieram lá, mas a alma estava gritando por um golinho de água, agonizando no inferno. As pessoas se enganaram. O problema das pessoas é que elas leem a Bíblia, mas não leem o contexto. As pessoas se enganaram com a questão da prosperidade. A prosperidade verdadeira é uma fé inabalável. É uma fé quando você não vê as coisas, você canta, como Abacuque fez. Isso é prosperidade verdadeira. E se as pessoas elas leem a Bíblia, esse é um contexto. Eu vejo pessoas dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas não vê os versículos antes que Paulo leu, que Paulo falou. Então assim, só pega o versículo seguinte, tudo posso naquele que me fortalece, mas o apóstolo Paulo diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, na fome, eu sei estar contente, porque eu posso. Porque aquele que me fortalece, me dá condições para passar por isso. Mas as pessoas só pegam esse versículo para a bênção, para a vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece vai me dar todas as coisas. Estão totalmente enganados. Eu posso passar por aflição, se ele me fortalecer, posso. Eu posso passar por abundância, se ele me fortalecer, posso. Eu posso passar fome, se ele me fortalecer, posso. E ele está dizendo, eu não deixarei a fé, porque eu posso, porque ele me fortalece. Amém? Então veja só, no tempo de Jeremias, Deus estava profetizando o cativeiro babilônico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque assim, o tempo de Jeremias foi o tempo de Josias e os filhos de Josias. Josias foi um dos melhores reis que houve em Israel. Diz que um rei justo como ele dificilmente se levantou, mas os seus filhos foram as pragas. Ele teve 2 filhos, Jeoacás e Eliaquim, que chamou depois de Jeoaquim. Não andaram nos caminhos do Senhor. Então, essa época aqui, era uma época de iniquidade, de destruição, de vexame, de violência, de contenda, de briga, de frouxidão da lei. Juízes eram comprados e ímpios oprimia o justo. Era uma época de devassidão, de idolatria, de sujeira. E aí Deus manda o profeta para profetizar o castigo que virá sobre essa nação, onde ele vai levantar os caldeus, Nabucodonosor, para invadir Jerusalém e destruir o templo, saquear tudo que tem ali e levar o povo cativo. E levar eles cativo para a Babilônia.
Quando Nabucodonosor fez isso, ele era assim. Quando eles invadiam um território, existia sempre aquelas pessoas que eram mais pobres, aquelas pessoas que fugiam naquele momento, e aqueles que eles capturavam, levavam para a Babilônia, levaram para a Babilônia. E outros ficaram, os mais pobres, aqueles que fugiram, aqueles que foram para o Egito, fugiram para lá, fugiram para o Egito. Então depois ele estabelecia ali, tomava aquele reino e estabelecia um governador ali, para que as pessoas que ficaram pudessem ser governadas por aquele governador. Aí acontece que essas pessoas que ficaram, chegaram para Jeremias e disseram assim: consulta o profeta, consulta o Senhor, e o que o Senhor nos disser para fazer, nós vamos fazer. Jeremias disse: está certo, eu vou consultar a Deus. 10 dias depois, Jeremias voltou para falar para eles a palavra do Senhor. Se vocês lerem o capítulo antes, vocês vão ver. E falou: porque o Senhor está trazendo aquela calamidade, aquela destruição, e que vocês não vão se refugiar no Egito. Fiquem aqui no reino de Judá, de Jerusalém. Fiquem aqui. Mas Jeremias falou o que aconteceu. Não vão se refugiar no Egito, porque se vocês forem para o Egito, porque não querem ficar aqui subordinados ao rei da Babilônia, a Babilônia vai atacar também o Egito e vai matar vocês também. Não adianta sair de um canto e entrar no outro que vai ser destruído. Não adianta sair de uma doutrina errada e entrar em outra que vai se perder da mesma maneira. Não adianta sair de uma igreja denominacional para entrar em outra que vai se perder da mesma maneira. Não saiam daqui. Fiquem. Não vá para o Egito. Não vão buscar refúgio no Egito. Você vai ver o capítulo anterior, ele vai dizer isso aí. Mas o povo quis ouvir. O povo quis ouvir a palavra verdadeira, a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina. Eles pediram para o profeta consultar a Deus, ele consultou, recebeu a palavra do Senhor, trouxe para eles, mas quando Jeremias falou para eles o que o Senhor disse, eles disseram: é mentira isso aí que tu está falando, nós não vamos dar ouvido a essa palavra, vamos dar ouvido à nossa própria palavra. Vamos dar ouvido à nossa própria palavra. Nós não queremos saber de conselho do Senhor, não. Nós não queremos saber de palavra do Senhor. É assim que o mundo está vivendo. Eles não querem saber dos conselhos de Deus. Eles querem saber de palavrinhas de bênção, palavrinhas de vitória. Somos mais que vencedores em Cristo. Eles só querem saber disso aí. Mas saber da verdade, o que a palavra ensina, a palavra completa, as pessoas não querem. Mas um verdadeiro profeta não fracassa nisto. Ele diz aquilo que o Senhor mandou dizer. Mas o povo rejeitou. E foi tiro e queda. Foram para o Egito, Nabucodonosor invadiu o Egito e eliminou eles. Sai de uma igreja errada, vai para outra, é morte espiritual na certa. Vai buscar refúgio no Egito, no mundo, é morte espiritual na certa. Tem que ficar na palavra, tem que ficar na verdade, tem que ficar naquilo que Deus ensina. Aí o fim será maravilhoso. Mas aí no meio desses cativos, estava um homem, chamado Abacuque, que nos ensina uma coisa tremenda. Abacuque foi o seguinte: se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque, ele chegava diante de Deus e dizia assim: Deus não responde para esse mais. As preces dirigidas a Deus, Deus não ouve. Clama-se a Deus
E Deus não ouve. Porque tudo isto está acontecendo com esta nação. Os caldeus vêm, invadem. É iniquidade, é destruição, é vexame, é violência, é contenda, é briga, é frouxidão da lei, os juízes são comprados e o ímpio oprime o justo. O que está acontecendo? Deus não ouve mais as orações. Onde está Deus? Deus foi embora. Não se encontramos mais Deus em lugar nenhum. Ele chegou a questionar isso. Porque viver por fé é você viver mesmo tudo estando bagunçado, mas você continua acreditando que Deus está no controle. Estão entendendo? Então, Abacuque ele foi da dúvida à adoração, da incerteza à fé e da angústia à segurança. Ele chegou a uma condição de ver assim: tem que confiar em Deus, porque Deus tudo pode e Ele é fiel. Então, você vai ver que ele chega a uma condição assim. Ele sai da incerteza para a fé, quando ele diz assim: o justo viverá pela fé. Então ele chega a clamar assim: tudo isso está acontecendo. Será que Deus não ouve mais? Será que Deus não ouve mais as orações? O que está acontecendo? Mas aí ele chegou à condição, chegou à conclusão que o justo vive pela fé. Aconteça o que acontecer, sofra o que sofrer, Deus está no controle de tudo e Ele pode tudo e Ele é fiel. Aí ele recitou o poema assim: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a videira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, mesmo feliz ou atribulado, eu cantarei seu nome ainda mesmo assim. Louvarei ao Senhor na alegria, na dor, cantarei. Então ele chegou à conclusão que Deus tem o controle de tudo, independente de tudo que esteja acontecendo. Porque se a gente olhar para o mundo hoje, gente, se a gente olhar para o mundo hoje, a gente chega a pensar assim. Eu já cheguei a pensar assim: o que está acontecendo com o mundo? Você chega a pensar assim: e Deus? Como Abacuque chegou a pensar, tudo isso está acontecendo. Desliga lá. Tudo isso que está acontecendo, onde está Deus? Será que Deus não ouve mais? O ímpio oprime o justo, a lei se afrouxou, violência por todo lado, idolatria por todo lado, destruição, iniquidade por todo lado. Então Abacuque chegou a pensar: cadê o Deus bom? Essa época Deus chegou a ter saudade do povo de Israel no deserto, quando ele fez tantos milagres que aqui Deus não mais operava. Cadê? Mas aí Deus veio a ele foi orar e Deus veio a ele e mostrou. E mostrou que está no controle de tudo. Mas por que aquilo estava acontecendo? Por causa do pecado, da idolatria do povo. Estava tudo isso acontecendo. Famílias chorando, lares sendo destruídos, tudo sendo acabado por causa do pecado. Era por isso que estava acontecendo. Então ele disse: o justo vive pela fé. Está tudo ruim, tudo acabado, tudo não está prestando, nada mais nesse mundo, mas ele continua tendo fé. Vocês estão entendendo? Continua tendo fé.
Então o apóstolo Paulo citou esta expressão de Abacuque 3 vezes nas suas cartas. De tão forte que foi. Citou em Romanos 1, 17, o justo viverá pela fé. Ele citou em Gálatas 3,11, o justo viverá pela fé. E em Hebreus 10,38 ele diz, o justo viverá pela fé. É um livro com 3 capítulos, o livro de Abacuque, mas que traz umas coisas tão tremendas. A lição de um homem que agora vê Deus em tudo. No dia que a pessoa entender que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, acaba toda a depressão do mundo. No dia que a pessoa entender que uma folha daquela morinha ali, se ela cair no chão, foi porque Deus permitiu, você nunca mais ninguém teria uma depressão. Porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. O que estiver acontecendo comigo, o que acontecer com você, Deus está no controle, Ele sabe de tudo. Então acabaria toda a depressão porque você entregaria tudo a Deus. Você não mais se sufocaria querendo resolver, mas entregaria e sabia, tu sabes tudo. Estão entendendo, meus irmãos? Então é isso, olha só. Então o apóstolo Paulo foi e repetiu aquilo que Abacuque falou. O justo vive pela fé. E fé, a palavra fé, no hebraico quer dizer emuná. E emuná quer dizer se agarrar a algo. É como se você está se afogando em um mar. Aquele mar vasto, você não tem saída, você já está cansado. E você não tem nenhuma saída. Você diz, já está cheio de câimbras. E daqui a pouco eu vou cansar e vou afundar. Mas do nada aparece ali uma boia. Aparece uma boia. Aí você reúne suas últimas forças, corre nada e se agarra àquela boia. Foi a sua salvação. Se agarra a ela, não solta mais não. Isso é fé. Já não morre mais. Você se agarra e diz, aqui é minha salvação, aqui é minha vida, aqui eu não posso soltar. Então você se agarra e segura. Isto é fé, se agarrar. Então o que nós devemos fazer? Se agarrar em Deus. Está ruim? Se agarra em Deus. Está bom? Se agarre também em Deus. Né? Está tribulado? Se agarra em Deus. É o único meio de salvação, de escape. Se agarra em Cristo e segura. Porque mesmo eu estando em um local onde eu não vejo saída, e é a morte chegando, mas pode surgir uma boia. Deus pode fazer um milagre de fazer surgir uma boia ali e eu se agarrar. Deus pode fazer um milagre em meio a tanta tribulação, problema, da coisa mudar. Então Abacuque saiu da incerteza para a segurança. E ele disse, se não houver ovelhas, se não brotar, se não chover, se nada disso, há um Deus do céu olhando para mim. Ele está olhando para nós e vai cuidar de cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor poderoso Pai, Tu és a nossa força, a nossa luz. Nós queremos Te ver nas calamidades. É difícil se agarrar a Ti nas calamidades, mas temos que se agarrar. Abacuque termina seu livro dizendo que Deus está no controle. Ele chegou no final dizendo, ele foi da dúvida à certeza que o justo vive pela fé. E aí o apóstolo Paulo vem e cita também, meu Deus, tudo isto. Um homem que passou tanta tribulação, problema, dificuldade, fome, nudez, perigo, espada.
mas afirmou também que Deus está no controle. Mesmo na fome, na nudez, no perigo, na espada, Deus está no controle e o justo vive pela fé. Ensina-nos, Senhor, a viver desta maneira. Às vezes nos falta fé para a hora da calamidade. Às vezes fracassamos e fazemos perguntas que não deveríamos fazer. Digo às vezes por mim mesmo. Mas quero, e cada um desses irmãos, cada um deles querem viver pela fé. Não importa o que aconteça. Somente devemos olhar para Ti e viver pela fé. Produz essa fé em nossos corações para viver pela fé, meu Deus. E não se importar com o que aconteça. Não importar se não está preocupado com o que acontece, mas certo que Deus está no controle. Por isso que o Senhor trouxe a sentença realizada ao profeta Abacuque, quando o Senhor trouxe para ele. Ele foi um daqueles que viveu no cativeiro, que viu a ruína do seu povo, viu a destruição, talvez um homem que não tivesse culpa de nada, mas viu a destruição do povo de Deus. Viu a cidade ser queimada. Viu a cidade ser saqueada. Às vezes por idolatria de outros. Por fracasso dos pais. Mas mesmo assim, ele chegou a uma fé e acreditou. E saiu da angústia. E passou a confiar no Deus que pode tudo. Ajude-nos a confiar em Ti. A ter certeza. E caminhar sabendo que o justo vive pela fé. Assim, tão importante isto, que o teu apóstolo, o apóstolo Paulo, citou 3 vezes. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor ajude cada um, que o Senhor anime cada um. Que o Senhor dê força, coragem, ânimo e fé. Dá uma noite tranquila, abençoada e nos dirige na Tua paz. Precisamos de Ti. Se houver um amanhã, guarde-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.